Juízes. Shoftim. Capítulo 16. Certa vez, Shimshon, conhecido por Sansão, foi a Gaza, viu ali uma prostituta e entrou na casa dela. Foi dito aos gazitas: Shimshon está aqui. Então eles o cercaram e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira no portão da cidade. E ficaram quietos a noite toda, pensando: quando amanhecer, nós o mataremos. No entanto, Shimshon ficou deitado ali até a meia-noite. Então ele se levantou à meia-noite e segurou os portões da cidade, junto com as duas ombreiras, e os arrancou junto com a tranca. Ele os pôs sobre os ombros e os carregou para cima, ao cume do monte que fica em frente a Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governantes dos filisteus se dirigiram a ela e disseram: engane Shimshon e descubra o que lhe dá tanto poder, e como podemos dominá-lo, amarrá-lo e vencê-lo. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Mais tarde, Dalila disse a Shimshon: por favor, diga-me de onde vem o seu grande poder e o que pode ser usado para amarrá-lo e vencê-lo. Shimshon lhe disse: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não estão secas, ficarei fraco igual a um homem comum. Portanto, os governantes dos filisteus lhe trouxeram 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela o amarrou com elas. Os homens armaram uma emboscada no quarto, e ela gritou: os filisteus estão aqui. Shimshon. Nisto ele arrebentou as cordas de arco, com a mesma facilidade com que um fio de linho se rompe quando toca no fogo. Assim, o segredo da sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Shimshon: você me enganou e me disse mentiras. Agora, por favor, diga-me o que pode ser usado para amarrar você. Portanto, ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco igual a um homem comum. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas, e gritou: os filisteus estão aqui. Shimshon. Enquanto isso, os homens estavam de emboscada no quarto. Nisto ele arrancou as cordas dos braços como se fossem fios. Mais tarde, Dalila disse a Shimshon: até agora você me enganou e me disse mentiras. Diga-me o que pode ser usado para amarrar você. Então ele lhe disse: é só tecer as 7 tranças da minha cabeça com o fio da urdidura de um tear. Assim, ela as fixou com um pino e gritou: os filisteus estão aqui. Shimshon. Ele acordou então do sono e arrancou o pino do tear e o fio da urdidura. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não abre o seu coração para mim? Você me enganou essas 3 vezes e não me disse de onde vem o seu grande poder. Visto que dia após dia, ela o importunava e o pressionava, ele ficou esgotado a ponto de querer morrer. Por fim, ele lhe abriu o coração e disse: nunca se passou navalha na minha cabeça, pois sou um nazireu do Criador desde o nascimento. Se meu cabelo for cortado, perderei a força, ficarei fraco e me tornarei igual a todos os outros homens. Quando Dalila viu que ele lhe tinha aberto o coração, imediatamente mandou chamar os governantes filisteus, dizendo: venham, pois desta vez ele abriu o coração para mim. Assim, os governantes filisteus foram até ela, levando dinheiro. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou então um homem para cortar as 7 tranças da cabeça dele. Depois disso ela começou a ter domínio sobre ele, pois ele foi perdendo a força. Então ela gritou: os filisteus estão aqui. Shimshon. Ele acordou do sono e disse: eu sairei disso como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que Ela o havia deixado. Portanto, os filisteus o agarraram e furaram os seus olhos. Depois o levaram para baixo, a Gaza, e o prenderam com 2 correntes de cobre, e ele se tornou moedor de grãos na prisão. Mas seu cabelo começou a crescer de novo depois de ter sido cortado. Os governantes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, sua divindade, e para celebrar, pois diziam: nossa divindade entregou Shimshon, nosso inimigo, nas nossas mãos. Quando o povo viu, louvou sua divindade, dizendo: nossa divindade entregou nas nossas mãos nosso inimigo, aquele que devastava nossa terra e matava tantos de nós.
Visto que o coração deles estava alegre, disseram: Chamem Shimshon, para que nos divirta. De modo que chamaram Shimshon da prisão para diverti-los, eles o fizeram ficar de pé entre as colunas. Então Shimshon disse ao jovem que o segurava pela mão: Deixe-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu possa me apoiar nelas. A propósito, a casa estava cheia de homens e mulheres. Todos os governantes filisteus estavam ali, e no terraço havia cerca de 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Shimshon os divertia. Shimshon clamou então a Iau: Soberano rei Iau, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez, por favor, ó Criador, e deixa que eu me vingue dos filisteus por pelo menos um dos meus olhos. Então Shimshon se apoiou nas duas colunas centrais que sustentavam a casa, apoiando-se numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda. Shimshon clamou: Que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou as colunas com toda a sua força, e a casa caiu sobre os governantes e todos os que estavam ali. Assim, ao morrer, ele matou mais pessoas do que tinha matado durante a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e toda a família do seu pai desceram para pegar o seu corpo. Eles o levaram e o enterraram entre Zorá e Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. Shimshon tinha julgado Israel por 20 anos. Juízes. Shoftim. Capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe: As 1.100 peças de prata que lhe roubaram e sobre as quais ouvi a ama pronunciar uma maldição estão comigo. Fui eu que peguei. Então sua mãe disse: Que Iau abençoe meu filho. Assim, ele devolveu à sua mãe as 1.100 peças de prata, mas sua mãe disse: Sem falta, da minha mão purificarei a prata para Iau, a fim de que meu filho faça uma imagem esculpida e uma estátua de metal. Agora devolvo a prata a você. Depois que ele devolveu a prata à sua mãe, ela pegou 200 peças de prata e as deu ao ourives. Ele fez uma imagem esculpida e uma estátua de metal, e elas foram colocadas na casa de Mica. Este homem, Mica, tinha uma casa de ídolos. Ele fez um éfode de ídolos domésticos, e fez a ordenação de um dos seus filhos para lhe servir de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E havia um jovem de Belém de Ialda que era da família de Ialda. Ele era um levita e já morava ali por um tempo. O jovem saiu da cidade de Belém de Ialda a fim de encontrar outro lugar para morar. Durante a viagem, chegou à casa de Mica na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Ialda, e estou procurando um lugar para morar. De modo que Mica lhe disse: Fique comigo e seja pai e sacerdote para mim. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, um conjunto de vestes e alimento. Portanto, o levita entrou. Assim, o levita concordou em ficar com o homem, e o jovem se tornou como um dos seus filhos. Além disso, Mica fez a ordenação do levita para lhe servir de sacerdote, e ele ficou morando na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que Iau será bom para mim, pois o levita se tornou meu sacerdote.